O que é anatomia? Anatomia compreende aquelas estruturas que podem ser vistas macroscopicamente, sem instrumentos para ampliação. Quando mencionado isoladamente, o termo anatomia tende a significar anatomia macroscópica, isto é, o estudo de estruturas que podem ser vistas sem o auxílio de um microscópio. A anatomia microscópica, também chamada de histologia, é o estudo de células e tecidos com o uso de um microscópio. Portanto, você faz isso com a vista municiada de um equipamento que possa ampliar a estrutura que está sendo observada. A observação e a visualização são as principais técnicas que um estudante deve usar para aprender sobre anatomia. A anatomia, portanto, é muito mais do que a mera memorização de uma lista intermináveis de nomes difíceis de ler, bem como difíceis de pronunciar. Embora a linguagem que utilizamos para estudar anatomia seja de extrema importância, são necessárias informações para visualizar a posição das estruturas em um paciente do que se pode obter com a simples memorização. Conhecer os nomes e os termos dos vários ramos da artéria coronária externa, por exemplo, não é o mesmo que ser capaz de visualizar o trajeto da artéria lingual desde a sua origem, no pescoço, até o seu término na língua. O conhecimento da anatomia exige um entendimento do contexto em que a terminologia possa ser sempre lembrada e que sua memorização seja algo simples de ser feito, ao ponto em que o aluno possa aprender e guardar os nomes sem perceber que está fazendo esse trabalho de memorização. Como que a anatomia macroscópica pode ser estudada? O termo anatomia, para que possamos explicar até a sua terminologia, a origem desse termo, é derivado da palavra grega temne, que significa cortar, o mesmo que seccionar. Portanto, em sua raiz, o estudo da anatomia está intimamente ligado ao termo cunhado como dissecção. A dissecação de cadáveres por estudantes aumentou. É uma prática muito comum dentro dos laboratórios de anatomia. Foi substituída ao longo do tempo pela visualização de materiais sintéticos que são comercializados para diminuir o acesso ao corpo em si. Mas existe uma questão interessante que essa comercialização do produto vai ao encontro de diminuir ou minimizar os gastos com as peças, com a manutenção das peças de laboratório. Até um certo ponto isso é interessante. Entretanto, as peças podem, em alguns casos, diminuir o detalhismo que uma peça cadavérica possa ou pode oferecer para o estudante. Entretanto, com a tecnologia, as peças sintéticas se tornam cada vez mais realistas. Por isso, o uso frequente dessas peças, já que a manutenção dessas peças, desses materiais, é algo simples de se fazer. A anatomia pode ser estudada seguindo uma abordagem regional ou sistêmica. Em relação à abordagem regional da anatomia, cada região do corpo é estudada separadamente e todos os aspectos daquela região, seja ela cabeça, pescoço, tórax, abdômen, ou seja, são estudados ao mesmo tempo. Por exemplo, se o tórax tiver de ser estudado, se estiver na pauta do currículo e se for este o momento,
todas as estruturas serão examinadas, sem exceção. Isso inclui todos os vasos, todos os nervos, todos os ossos e músculos e todas as estruturas e órgãos que estão localizados nessa região do corpo, que chamamos de tórax. Depois de estudar essa região, vêm as outras partes, as outras regiões do corpo, ou seja, abdômen, pelve, membros inferiores, membros superiores, dorso, cabeça e pescoço. Todas essas partes são estudadas de maneira semelhante, seguindo o mesmo critério. Esta é a anatomia regional. Diferentemente, e se contrapondo, temos a abordagem da anatomia sistêmica, que é muito difundida nos cursos de enfermagem, biologia, fisioterapia, psicologia e tantos outros cursos de graduação que utilizam o corpo como foco principal para a sua formação. Nessa abordagem, cada sistema do corpo é estudado e seguindo num contexto inteiro, pegando o corpo como um organismo completo, associados a todos os outros sistemas. Vamos ao exemplo. Um estudo do sistema circulatório vê o coração e todos os vasos sanguíneos que constituem este sistema e que percorre o corpo como um todo. Essa abordagem continua por todo o corpo até que todos os sistemas, inclusive o sistema nervoso, esquelético, gastrointestinal, respiratório e os demais, tenham sido estudados por completo.